Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Carlos Henrique Casemiro, ou simplesmente Casemiro, o volante que marcou o gol do Brasil contra a Suíça, hoje com 30 anos de idade disputando a sua segunda Copa do Mundo, tem uma história de vida com muitos altos e baixos, muita luta e muita superação. Se tornando capitão da sua própria casa ainda criança, ele viu seu pai abandonar a família aos 3 anos de idade e nunca mais voltar, quando ainda morava em São José dos Campos. Sua mãe, Dona Magda, contou em entrevista ao UOL que Casemiro sempre foi muito reservado e só contou sobre a dor que sentia em relação ao pai aos 23 anos. Abre aspas para a mãe de Casemiro. Ele falou que quando ia para os jogos, via os pais com os filhos torcendo por eles e pensava: nossa, por que meu pai não tá aqui? Era uma época muito difícil. Ele não tinha a presença de um homem como referência. Era eu, ele, a minha irmã e minha mãe. Casemiro havia virado o chefe da família ainda adolescente, cuidando dos irmãos mais novos Lucas e Bianca. Nunca foi um cara deslumbrado com poder ou dinheiro, pois sempre colocava sua família em primeiro lugar. Segundo Bruno dos Anjos, amigo de Casemiro que dividiu o CT de Cotia com o jogador na base do São Paulo, o jogador sempre dizia: vou sempre mandar o dinheiro primeiro para casa, o que sobrar é meu. Ele havia chegado ao São Paulo quando ainda tinha apenas 14 anos, deixando sua família no interior de São Paulo. Justamente quando as coisas pareciam começar a caminhar para o menino, ele teve seu primeiro grande problema como jogador. Recém-chegado ao clube, Casemiro ficou 3 meses sem treinar por ter desenvolvido hepatite. Foi um momento difícil, vivendo na selva de pedra, convivendo com medo de ser dispensado a qualquer momento e ver sua família ficar desamparada. Bruno Petri, seu treinador entre os 14 e 16 anos, disse também em entrevista ao UOL, abre aspas, ele ficava na beira do campo todos os dias, assistindo aos treinos. Às vezes até chorava com medo. Ele vivia me perguntando se iam mandar ele embora. Eu brincava com ele dizendo, não posso encostar em você porque posso pegar hepatite. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai esperar você ficar bom. O clube paulista realmente esperou e cumpriu a promessa. Casemiro sempre foi um jogador com muita qualidade. Desde muito jovem, com diversas convocações para as seleções brasileiras de base, onde disputou o Mundial Sub-17 em 2009. E com muita expectativa para chegar ao profissional do tricolor paulista, onde havia vencido a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando subiu para o profissional em 2010, o volante alternava entre bons e maus momentos, em uma época em que o São Paulo vivia uma crise complicadíssima e os times não eram exatamente empolgantes. Tendo se tornado adulto muito cedo, ao chegar ao profissional, Casemiro se deslumbrou. Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do São Paulo à época, dava muitos conselhos ao atleta. Segundo ele, Casemiro era muito imaturo e gostava de sair para beber, uma imaturidade que ele não percebia. Abre aspas, ele sempre teve muita qualidade, a ponto de estrear no São Paulo muito cedo, com muita eficiência, mas ele estava muito deslumbrado, coisa de jogador novo. Fecha aspas. Essa opinião era compartilhada por Nilton Moreira, o primeiro técnico do volante, que disse, abre aspas, ele se deslumbrou com o São Paulo vendo todos os jogadores famosos, como Rogério Ceni, andando com carrão, e aí também quis comprar. Ele quis antecipar toda essa coisa, sair com os mais velhos e as amizades também não foram as melhores. Caiu de rendimento, começou a ser cobrado e não teve experiência para segurar a barra. Fecha aspas. Casemiro fazia exatamente o contrário do que tinha como objetivo. Gastava demais e deixava as questões pessoais em segundo plano. Não era o momento ideal, com a torcida pegando no pé de muitos jogadores, principalmente dos vindos da base, como Casemiro e Rodrigo Caio, que viria a ser multicampeão pelo Flamengo anos depois. Casemiro sempre foi muito tímido e não tinha exatamente a melhor das reações nas brincadeiras, não necessariamente por não gostar, mas por não saber reagir de verdade. Até mesmo em campo, essa postura passava para a torcida a fama de marrento. Nessa época, o atleta ganhou o apelido de Casemarra por parte da torcida são paulina, ainda sofrendo comparações de postura com Lucas Moura, que tinha fama de bom moço. Casemiro já admitiu algumas vezes que de fato cometeu alguns erros naquela época, mas afirma que nunca foi marrento. Apenas não tinha a postura que hoje tem, após anos de Real Madrid e seleção brasileira. Além disso, quando subiu para o profissional do São Paulo, Casemiro era muitas vezes escalado como segundo volante, função que nunca havia feito na base, sendo chamado muitas vezes de preguiçoso chinelinho. Ele não tinha preguiça, ele só não sabia fazer o que deveria ser feito. Apesar de marcar seus golzinhos, até hoje, Casão, como é chamado pelos jogadores da seleção brasileira, não é um jogador de pisar na área e marcar muitos gols. Apesar de gols em final de Champions League e em partidas da Copa do Mundo, ele é um jogador muito mais defensivo e com um passe ótimo. A mãe de Casemiro afirmou ainda ao UOL que o jogador se sentia triste e sentia muita fase ruim pela qual o tricolor passava. Começou a comer banco e nessa época o Real Madrid contratou o jogador para sua equipe B.
Ele saía do Brasil com status de superestimado, e por mais que muitos de vocês ouçam isso e neguem a realidade ou não lembrem, havia muita desconfiança e até mesmo piada sobre a ida do jogador para a Europa. Essa ida ao velho continente se deu em 2013 e houve a maior virada na carreira do jogador. Pouco tempo após chegar, José Mourinho o promoveu à equipe principal e ele se manteve com a chegada de Carlo Ancelotti. Não era nada fácil disputar a posição com Xabi Alonso, Modric e Khedira. E aí, aceitou o empréstimo ao Porto, para poder jogar mais e mostrar seu futebol ao mundo. Em Portugal, ele voltou a ter a cabeça no lugar e disse a si mesmo: agora é hora de se mostrar. Com Lopetegui, que treinaria a seleção espanhola anos depois e treinava o Porto na época, Casemiro teve conversas pessoais, trabalho fora dos horários e ensinou o jogador como se posicionar em campo, se tornando um volante taticamente perfeito. Ele foi fundamental na boa campanha da equipe portuguesa na Champions League, finalmente quebrando a barreira das oitavas de final após 6 anos. Mesmo que o rival das oitavas tenha sido o Basel, seu desempenho foi tão bom que o Real Madrid pagou 7,5 milhões de euros para quebrar o contrato de empréstimo e trazer o volante de volta. Casemiro voltava aos merengues com a responsabilidade de parar um dos melhores trios de todos os tempos, Neymar, Messi e Suárez, colocando o Messi no bolso em pleno Camp Nou, ajudando o Real Madrid a vencer o clássico por 2-1 e ganhando o apelido de tanque do jornal Marca. Titular absoluto no Real Madrid, ganhava cada vez mais espaço na seleção brasileira, se tornando peça-chave da seleção de Tite. Isso não tem a ver apenas com o técnico brasileiro, mas sim com Zidane, que aconselhava o volante a estudar estatísticas e o jogo como um todo. Casemiro é um jogador muito dedicado a treinos e ao estudo do jogo, tendo uma academia em casa, onde faz um trabalho extra para manter a forma. Mesmo de férias, Casemiro vai para São José dos Campos para treinar, pois sabe que seu físico é parte essencial do seu jogo, que depende da força, da inteligência e de sua técnica apuradíssima. Ele sabe que na sua posição, errar pode causar uma expulsão, uma dificuldade maior para o time ou até mesmo entregar um gol para o adversário. Seu amigo Bruno dos Anjos diz que errar 2 passes seguidos é a morte para ele. Isso fez com que o jogador se tornasse peça essencial do esquema do Real Madrid por anos. Aquele menino tímido se tornou amigo de um dos maiores e melhores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo. Seu perfil reservado e maduro fez com que o robozão tivesse no brasileiro uma confiança que ele não costuma ter em todo jogador. Amigo de Marcelo e Danilo, Casemiro sempre era visto brincando com o CR7 nos treinamentos do Real Madrid e também nos treinos do Manchester United. A postura do brasileiro era tão reconhecida no Real Madrid que até mesmo Florentino Pérez, presidente do clube, ligava constantemente para o volante, acompanhando sua evolução, mesmo enquanto estava no Porto. Tite disse após partida das eliminatórias para a Copa de 2018 que, abre aspas, não imaginava que ele pudesse ter um domínio do setor tanto quanto ele tem. Na conversa que tive com Zidane, ele colocou que ele era que dava o equilíbrio à equipe do Real Madrid. Hoje Casemiro tem o futebol, a cabeça e o conhecimento do entorno que não teve no início de sua carreira. Ele também acumula dezenas de títulos, uma Copa Sul-Americana, uma Copa América, uma Copa do Rei, 5 Champions League, 3 Supercopa da UEFA, 3 Mundiais de Clube, 3 La Ligas e 3 Supercopas da Espanha. Mesmo com tudo isso, Casemiro ainda segue sendo um rapaz tímido e reservado, além de ainda ser o homem da casa, dando à mãe tudo o que sempre desejou quando era criança e quando saiu de São José dos Campos em busca de seu sonho. E a sua esposa, Ana Mariana, com quem é casada há 8 anos. A estabilidade para criar seus 2 filhos, Sara e Caio. Casemiro é hoje o que seu pai nunca quis ser para ele, um exemplo de ser humano, um homem respeitado e admirado por todos aqueles que o cercam.